Olá, meus queridos alunos da FAECA Dom Bosco, muito boa noite. Vamos encerrar, então, com a nossa última aula sobre a disposição, ou melhor, as disposições gerais dos crimes contra o patrimônio. Tá? E aqui nós vamos trabalhar sobre as chamadas imunidades absolutas ou relativas, até mesmo saber se essa expressão imunidade é uma expressão correta a se aplicar nos crimes contra o patrimônio. Bom, então, lá na introdução, vocês vão tomar a seguinte nota, né? São chamadas escusas absolutórias. Escusas absolutórias. Elas são incomunicáveis, ou seja, só vai caber ao agente que dela é beneficiado. E o que é, então, uma escusa absolutória, do qual já falei para vocês, que é dividida entre imunidades absolutas e imunidades relativas. Eu vou pedir para os senhores leem o artigo 181, caput, lá em cima, ó. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, que são todos os crimes contra o patrimônio, em prejuízo, 2 pontos. Inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal, e 2, de ascendente e descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou seja natural. De uma certa forma, o legislador quis proteger a família, né? E nós temos membros de família que praticam crimes um contra o outro, estelionato, furto, receptação, não é? E aí, quando ocorrido dentro desse ciclo familiar mais próximo, esposa, irmão, ascendente, descendente, o legislador ele trouxe uma benesse, ele não quis punir. Em algumas condições, como nós lemos agora do artigo 181, que ele chama de isenção de pena, né? Então é uma imunidade absoluta, mesmo que pratique-se o crime, o agente não será punido quando, por exemplo, o marido furta a mulher. E lá no 182, que nós chamamos de imunidade relativa, né? E mais uma vez falando, não se trata de imunidade, é uma expressão equivocada, mas diz assim o artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo de, inciso 1, cônjuge desquitado ou judicialmente separado, 2, de irmão legítimo ou ilegítimo, 3, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Tá? Então, no primeiro caso, não há punição. E no segundo caso, o crime, que via de regra é de ação penal pública incondicionada, ou seja, ela vai se movimentar independente da vontade da vítima, né? Na condição dos na hipótese dos artigos do artigo 182, ele vai se tornar pública condicionada à representação do ofendido. Legal? Então vamos começar. Lá na introdução, como vocês já tomaram nota, né? São chamadas escusas absolutórias e elas são incomunicáveis. Significa que se alguém junto com a minha esposa, vier praticar um furto contra mim, a minha esposa está isenta de pena. Ele não. Então não se comunica, só atinge o sujeito que está aqui previsto no artigo 181 e 182. Legal? Então vamos lá nas imunidades absolutas, natureza jurídica e consequências. Natureza jurídica, vocês vão escrever o seguinte, que elas são causas que excluem a punibilidade do agente. Elas excluem a punibilidade do agente. Ou seja, mesmo persistindo o fato típico antijurídico e o agente sendo culpável, ele não receberá punição alguma. Tá bom? Então vamos lá para a primeira hipótese. A primeira hipótese é a do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Quer dizer, o cônjuge que está casado, né? E daí nós começamos a levantar algumas possibilidades. Por exemplo, e se for praticado anterior ao casamento? Né? Eu casei, mas eu descobri que meses antes a minha esposa havia me furtado. Ela responde por aquele crime? Responde por aquele crime. Tá? Então escrevam assim, ó, se for praticado anterior ao casamento, escrevam que haverá punição. Haverá punição. Ok? Ponto. Pule uma linha, escrevam assim, ó. E se o casal estiver separado de fato? E se o casal estiver separado de fato? Quer dizer, eles estão casados, mas está cada um, né, morando em casas diferentes. E nesse intervalo, um venha furtar do outro.
por exemplo, eu tenho acesso à conta bancária da minha esposa, e aí eu venho praticar golpes, cartão de crédito, etc. Pratico um crime contra o patrimônio, contra a minha esposa. Só que somos casados, mas não moramos mais juntos. Aplica-se o benefício? Sim, aplica-se o benefício. Não haverá punição. Tudo bem? Pule uma outra linha, escreva assim. E se houver separação de corpos? Vocês vão estudar com o professor Rodolfo, que é uma separação de corpos, que é uma cautelar. Né? Se houver separação de corpos e houver um crime entre cônjuges, haverá mesmo assim a punição. Tudo bem? Marcar esses dois exemplos aí, essas duas possibilidades. Então vamos avançar agora na página seguinte, no inciso 2, que traz a figura do ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, não haverá crimes entre os ascendentes e descendentes de linha reta, seja legítimo ou ilegítimo, seja civil ou seja natural, né? Por exemplo, por adoção. Então, não há furto entre filho e pai, neto e avô, bisneto e bisavô, na linha reta. Tá? Há o crime, na verdade, né? Vamos corrigir isso, há o crime, mas não há punição. Tudo bem? Aí tem a pergunta, e se o ascendente possuir mais de 60 anos? Eu quis colocar aqui, mas eu vou falar mais na frente sobre isso, né? Se a vítima tiver mais de 60 anos, por exemplo, eu furtar meu bisavô ou meu avô com mais de 60 anos, a lei não me protege. Por que a lei não me protege? Porque quando criou o Estatuto do Idoso, tomou-se o cuidado de colocar um inciso aqui nessa parte das disposições gerais, no artigo 183, inciso 3, 183, inciso 3, dizendo que em qualquer das hipóteses, filho, pai, mãe, cônjuge, em que a vítima possuir mais de 60 anos, ela não goza da proteção da imunidade absoluta. Tudo bem? Então, a pergunta é, se o ascendente possuir mais de 60 anos, escrevam assim, sendo vítima, não haverá o benefício da imunidade. Ponto. Aí outra pergunta interessante. Aplica-se essa imunidade, já que eu falei de ascendente e descendente, aplica-se essa imunidade se o autor for parente por afinidade? Vocês vão responder que não, não se aplica. Escrevam, não se aplica, vírgula. Assim, sogra, genro, cunhada, madrasta, enteada responderão pelo crime. Legal? Encerramos as imunidades absolutas. Vamos partir agora para as imunidades relativas. Tá bom? Então, lá, natureza jurídica e consequências. Escrevam assim, ó, as imunidades relativas, né? Na verdade, o que ocorre é que há uma transformação dos crimes de ação penal pública incondicionada que se tornam ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tá bom? Então, se o ofendido não desejar representar, não autorizar as autoridades públicas a iniciarem a persecução penal, então não há crime, não há o que se investigar. Tá certo? Tanto que, passado aquele período decadencial, aí é decadência, né, que é o direito de representar, que é um período de 6 meses, decorrido esse prazo, sem que a vítima representasse a vítima, ocorre aí em seguida a extinção da punibilidade pela decadência. Não se confunde com a prescrição, tá? A decadência, ela é um instituto processual. É o fim do prazo daquele que tinha o direito de representar e não desejou. Tudo bem? Então vamos lá para a primeira hipótese de imunidade relativa, que é do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Turma, vocês vão anotar aí que separação judicial tão somente suspende os efeitos do casamento, que será dissolvido, ou seja, terminado, com o divórcio. Não é? Em tempos que o divórcio hoje, na atualidade, é feito em cartório extrajudicial, não se vê mais a figura da separação judicial. Antigamente era necessário se entrar com uma separação judicial, ela suspendia os efeitos do casamento. Após 2 anos de separação judicial, o casal podia, enfim, se divorciar e, enfim, contrair novas núpcias. Então tinha toda essa missa, né, todo esse calvário aí para passar.
E a pergunta que vem na época, né, do Código Penal, quando tinha a figura da separação judicial, é que o cônjuge na constância do casamento, ele não pratica crime, pois está casado. E se ele estava separado judicialmente, ou seja, se os efeitos do casamento estavam suspensos, ele responde pelo crime? E aí o legislador colocou essa figura que não há imunidade absoluta para o cônjuge, né, que praticou um crime contra o patrimônio, contra o seu consorte, mas estando na condição de separado judicialmente, a ação se torna condicionada à representação. Resumindo, se a vítima quiser representar, ela representa. Se não, deixa correr e aí haverá extinção da punibilidade. Tá bom? Inciso 2. De irmão, legítimo ou ilegítimo. Então, furto, apropriação de irmão contra irmão. Existe o crime? Existe. Só que o crime é de ação penal pública condicionada. Cabe ao irmão, desejando ou não, representar contra o seu irmão. Ok? E 3. De tio ou sobrinho com quem coabita. Aqui é interessante que a relação de sobrinho e tio, né, que é colateral de terceiro grau, então o sobrinho que vier a furtar o seu tio é furto comum, óbvio. Mas o sobrinho que coabita com o tio, que a gente sabe que é muito comum o tio cuidar do filho, então o legislador ponderou e falou, ó, nesse caso que há uma coabitação do tio com o sobrinho, então ela se torna pública condicionada. Tudo bem? Fácil até aí? Agora, caminhando para os finalmente, nós temos os limites às imunidades. Então, no primeiro caso, imunidade absoluta. O sujeito ativo, o agente, ele não é punido. No segundo caso, de imunidade relativa, a ação penal pública se torna condicionada à representação do ofendido, ou seja, ele representa se ele quiser. Mas toda essa proteção tem limites. Os limites estão no artigo 183 e seus incisos do Código Penal, que é o último dispositivo já encerrando os crimes contra o patrimônio, e ele traz 3 limites. Primeiro limite, olha lá. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, um filho que rouba o pai vai responder pelo crime. O marido que vem a extorquir a sua esposa também vai responder pelo crime. Ou qualquer outro crime que se possa imaginar que haja violência ou grave ameaça, crime patrimonial com violência ou grave ameaça. Então não há que se falar em imunidade, seja qual for o parentesco entre os envolvidos. Tudo bem? No inciso 2, aparece assim, ao estranho que participa do crime. Como eu disse, se minha esposa resolver me furtar, ela será beneficiada com imunidade relativa. Então ela não vai responder pelo crime. O cara ou alguém que a ajudou a praticar esse crime, ele não. Eu até brinco, né? Volta e meia, vai parar na delegacia, você descobre que sua esposa praticou um crime, uma fraude contra você, vem desviando seu dinheiro, né, com a ajuda do contador. Na delegacia, ela pede desculpa, fica tudo bem, vocês voltam para casa e o contador vai para a cadeia. Legal? Como eu disse, é o direito penal, protegendo a família. Bacana? Agora vamos lá no inciso 3, né? Eu já havia comentado antes, mas aqui aparece de forma explícita, em que, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, também independe da relação de parentesco. Se a vítima tiver 60 anos, não se aplica qualquer tipo de imunidade. O agente vai responder pelo crime. Tá certo? A última observação, agora sim encerrando, que é uma pergunta que diz assim, e se a vítima for mulher? O que diz a Lei 11.343 de 2006, ou chamada Lei Maria da Penha? Vocês sabem que lá na Lei Maria da Penha, bem no começo do texto, traz lá das várias formas de violência. Violência física, moral, emocional, né, psicológica, violência sexual e a violência patrimonial. Então traz uma definição, a Lei Maria da Penha, ela ampliou o delito, o conceito de violência.
A violência hoje, quando ela é dirigida contra a mulher, ela não se limita mais à violência física, violência psicológica, violência sexual, como eu disse, mas ela traz também uma forma de violência chamada patrimonial, muito comum, vocês podem acreditar. Quando, por exemplo, o marido, o filho, o noivo, ele cuida da gestão financeira da mulher. Então, se o cartão fica na mão dele, ele controla, ele faz empréstimo em nome dela, ele administra o patrimônio, né? Ele vem a quebrar o patrimônio dela por uma questão ou outra, geralmente por ciúmes. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos de violência patrimonial, portanto, são exemplos de violência. Para configurar violência doméstica, esses exemplos que eu dei, eles servem plenamente para que a mulher possa ir procurar uma delegacia de polícia, né, especializada ou não, dependendo da comarca, e pedir medidas de proteção, como afastamento do lar, né, e conforme o caso, até uma prisão preventiva. Tudo isso que eu estou falando, porque a violência patrimonial é uma forma de violência. Ponto. Como eu disse acima, lá no inciso 1 do artigo 183, aparece lá, né, que não se aplica a imunidade quando há, de forma geral, emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, a reflexão que fica é assim: o marido que furta a esposa está praticando violência doméstica, modalidade violência patrimonial, ou seja, é uma conduta violenta. Ok? Se é uma conduta violenta, pela leitura do inciso 1º, o marido não deveria ser beneficiado com a escusa absolutória, ou seja, ele deveria responder pelo resultado. Certo ou errado, turma? Isso é uma questão de prova, tá? E aí a doutrina se divide, turma. Ela se divide em duas vertentes. Uma diz que ele não merece a proteção, e a outra que ele merece a proteção. Vocês vão notar embaixo esses dois pontos de vista, essas duas perspectivas da doutrina. Então escreva assim, ó, letra A. Letra A. Não merece ser beneficiado pela escusa absolutória, pois a Lei Maria da Penha ampliou o conceito de violência. E sendo os crimes patrimoniais considerado uma forma de violência doméstica, e pela leitura do artigo 183, inciso 1 do Código Penal, o crime patrimonial contra a esposa, ele é um crime praticado com violência contra a pessoa. Portanto, não se aplica a escusa absolutória. Ponto. Legal. E a letra B, contrariando o posicionamento acima, diz que sim, se aplica. E por que se aplica? Porque a Lei Maria da Penha, pode colocar a letra B, sim, aplica-se. Porque a Lei Maria da Penha, ela não foi expressa nesse sentido. E ela é uma norma especial. Não é? Bom, ao contrário do que aconteceu no Estatuto do Idoso, como eu disse para vocês aqui, quando criou o Estatuto do Idoso, fizeram colocar uma cláusula aqui no artigo 180 falando que se a vítima possuir mais de 60 anos, então não se aplica a imunidade, né, às escusas absolutórias. Então o legislador foi cuidadoso no Estatuto do Idoso ao colocar essa limitação dos crimes patrimoniais contra o idoso. Já não foi no que diz respeito a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha poderia ter inserido aqui, muito que bem, um dispositivo aqui falando que, tratando-se de violência patrimonial, né, aquela que advém das relações domésticas, né, aquela prevista na Lei Maria da Penha, o violador, o agressor, o agente não poderia ser beneficiado. Porém, a lei não trouxe essa vedação. E como ela não trouxe essa vedação, aplica-se, sim, a escusa absolutória. No caso do marido que, por exemplo, venha furtar os bens da sua esposa, né, ou da sua mãe, no caso de ambos casos de violência doméstica. Tudo bem? Se quiserem anotar um texto, anotem assim, ó. Sim, aplica-se, pois a Lei Maria da Penha não foi expressa nesse sentido, tal como fez o Estatuto do Idoso. Ademais,
Tratando-se de norma especial, a norma geral, Código Penal, a Maria da Penha é uma norma especial. Tratando-se de norma especial, só terá efeito perante a norma geral se ela o fizer expressamente, nos termos do artigo 12 do Código Penal. Legal? Meninos, obrigado mais uma vez pela paciência, obrigado pela atenção. Parabéns a todos aqueles que avançaram no curso, que persistiram, que foram até o final, mesmo enfrentando todo esse tipo de problema, né, que acreditaram no ensino e que, na medida do possível, todos nós fizemos o que estava ao nosso alcance. Vocês vão saber que nenhum de nós, professores, fomos formados para ser youtubers, para fazer videoaula. Nós somos treinados, somos formados para a sala de aula. Mas os tempos atuais, as circunstâncias nos exigiram isso e nós fizemos o máximo que nós pudemos. Perdoe todas as nossas falhas, mas estamos aqui juntos para enfrentar essa dificuldade. Creio que semestre que vem estarei torcendo para que nós todos possamos estar juntos novamente. Um super beijo, parabéns a todos mais uma vez, obrigado mais uma vez, e logo, logo nós estaremos juntos. Super beijo a todos vocês, até mais.